Senhoras e senhores, muito bem-vindos todos a mais um episódio deste podcast que tem sido só sucesso na área da saúde. Inclusive, já aproveitando, eu queria agradecer toda a audiência que nós estamos tendo de todos os profissionais. Fizemos uma caixinha de perguntas no nosso Instagram muito recentemente sobre quais outros tipos de profissionais nós tínhamos que trazer para entrevistar aqui no podcast e foi tudo anotado com muito carinho, então nós teremos sim os profissionais da caixinha, né? Quem respondeu lá, muito obrigado pela contribuição. Teve gente que respondeu, inclusive, enfermagem, só que a gente já tinha gravado o episódio com a Paula, né? Exato. Que foi muito legal, a tenente Paula, enfermeira da Aeronáutica Brasileira também, do SAMU de Belo Horizonte, foi muito legal. E hoje, galera, nós estamos aqui em um episódio com um profissional de uma especialidade extremamente requisitada no mercado. Eu tô até honrada dela ter aceitado, porque tá difícil achar essa especialidade por aí. Isso mesmo. E além da especialidade, a gente vai contar alguns casos aqui também, vocês vão ver que se desdobrou para estar aqui com a gente hoje. Hoje o nosso assunto principal, a nossa especialidade, né, Fernanda, é sobre a tão quista e difícil de encontrar muitas vezes no mercado, pediatria, com a doutora Carolina. Tudo bem, Carol? Tudo bem, gente. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite e bora lá, vamos começar. Carolina, conta um pouco de você, da sua formação, como que a medicina surgiu na sua vida, né? Quando você falou assim, decidi, vou ser médica. Eu tenho, assim, na família alguns profissionais de saúde, então foi uma inspiração dentro de casa já, né? Meu pai era cirurgião plástico e eu sempre gostei da área da saúde, do cuidar. A gente vai crescendo brincando de boneca, brincando de tudo, então o cuidar para a mulher eu acho que vem sempre muito inserido e eu sempre quis. A pediatria ela foi surgindo no decorrer da faculdade, não foi a especialidade primeira que eu quis, eu queria cirurgia, sabe? Eu sempre fui objetiva, resolutiva. E aí, a pediatria foi surgindo depois porque eu queria uma vida mais tranquila. Aquela doce inocência que a gente acha que a vida do pediatra é tranquila e não é, né? É um WhatsApp que não para, mas acabou surgindo muito por eu querer ter uma qualidade de vida. Sempre gostei muito dessa parte do cuidar das crianças, saber que, assim, eu posso pegar aquela mãe que está grávida, né? O pediatra pode acompanhar a gestante no último trimestre e eu ver essa criança lá com 10 anos e ajudar nessa criação, sabe? Uhum. Nessa participação e orientação dos pais. Isso eu acho fantástico. Eu acho que, inclusive, é uma forma da gente tentar mudar um pouquinho o mundo. Com certeza. Aquela sementinha que a gente consegue plantar já quando o bebê está na barriga da mãe. Então, isso para mim é muito significativo. Com certeza. E qual que é a sua formação, assim? Onde você formou, especialidades e tudo mais? Eu formei em Pouso Alegre, fiz medicina lá. Depois eu fui para São Paulo. Não, minto, eu fiz um ano de especialização em UTI adulto. Então, a gente, quando acaba de formar, né, é até interessante que aqui o Carry On é sobre isso, a gente fica muito inseguro. Então, eu tinha medo de dar plantão. Você acaba de formar e eu queria dar plantão, queria ganhar dinheiro, queria trabalhar, mas aquela insegurança, eu vou saber entubar, eu vou saber medicar, como é que faz? Aí eu fiz um ano de especialização em UTI adulto para pegar essa mão, né? Fiz no Hospital São João de Deus, em Divinópolis, que é um hospital de grande porte, tem oncologia, então a gente saía correndo para entubar, peguei essa mão. Quando eu peguei essa mão, eu falei assim, preciso voar. Cansei de Minas, cansei daqui, cansei do interior. Aí eu decidi ir para São Paulo. Foi tão interessante que eu avisei minha mãe e ela assim, maravilhada, minha filha voltou para casa, a gente vai ficar junto, ela vai ficar aqui. E eu falei, mãe, tô indo embora, tô indo para São Paulo. Em 15 dias eu arrumei minha mudança, arrumei emprego, arrumei apartamento, tinha um Fiesta, peguei meu Fiestinha e fui embora. Resolutiva mesmo, né? Fui para São Paulo, mudei em 15 dias. E lá eu fiquei um ano trabalhando. E aí, como eu tinha mão, né? Já tinha pegado essa mão, eu dei plantão em tudo sem imaginar. Plantão, assim, eu olhava... Naquela época não tinha essa facilidade, não existia LinkedIn, né? Mas tinha um contato, tudo. Eu ia, chegava lá, às vezes era aquele plantão bomba, né? Então, assim, mas foi bom. Foi bom para ganhar experiência, foi bom para tudo. E aí, eu fiz minha residência em pediatria em São Paulo mesmo, no Hospital Menino Jesus, que foi ótimo, foi um divisor de águas, foi uma residência muito boa, muitos ambulatórios, né? A gente via psiquiatria infantil, então, assim, era muito bom. E aí, eu resolvi voltar para BH, porque
quem mora em São Paulo sabe. São Paulo tem um prazo de validade. A gente fez 2 episódios em São Paulo semana passada. E todos os entrevistados, e o entrevistador que também está trabalhando lá, falou a mesma coisa. Que talvez é um caminho natural dos médicos, muitos médicos vão, mas tem um prazo. É chegar lá, fazer o seu e depois voltar para ter uma vida minimamente tranquila. E aí, na hora que deu meu prazo... Isso até chamou a atenção, porque você falou que você tinha escolhido pediatria para ter uma vida um pouco mais tranquila, mas aí falou que foi para São Paulo. Acho que uma coisa não combina muito com a outra. Mas foi bom, assim, eu acho que principalmente um recém-formado, a gente tem que dar uma desbravada, até para saber que especialidade você faz. É muito diferente quando você está, né, estudando, você está vendo prática, você não vê a realidade da especialidade. Então, essa vivência pós... fazer um PSF, dar plantão, entender como é que é o por trás, sabe? É importante para você escolher a especialidade. Não que você não possa mudar a especialidade, mas é bom você fazer algo que você acredita que você quer, que você gosta. Então, para mim, essa vivência em São Paulo foi muito boa, até para eu ver justamente isso. Não queria cirurgia mesmo, não queria essa vida que não tem horário de nada, né? Voltar para Minas depois da residência foi isso. Foi tentar essa busca de novo de qualidade de vida e de me entender. Eu tinha entendido uma parte minha e quis resgatar de novo, voltando para a família, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu voltei para cá, aí eu fiz também uma pós em nutrologia, aí fui fazendo vários cursos, né? Eu sou consultora também de aleitamento materno, fiz curso de autismo, alguns cursos de neurodesenvolvimento. Então, assim, eu gosto muito de consultório. Então, para trabalhar em consultório, a gente precisa sempre estar atualizando, né? Por exemplo, disciplina positiva, que é essa parte que o pessoal está gostando muito de como criar a criança, o apego seguro. Então, essa também, eu acabei estudando muito sobre isso. Fiz uma pós-graduação em auditoria médica, porque eu queria também saber o que acontece por trás, como é que é plano de saúde, como é que funciona. Porque o médico não tem noção administrativa, não tem noção de contrato, não tem noção de plano de saúde. Então, eu queria entender também, né? Então, fiz também. E agora eu estou finalizando também minha pós-graduação em homeopatia, que é também outro mundo à parte, outra especialidade, que foge um pouquinho dessa medicina tradicional. Por causa disso também, porque eu estou querendo ter esse resgate e muito dessa medicina integrativa, integrada, humanizada. Você pode dar vários nomes, né? Acaba sendo a mesma coisa isso. A gente fala muito disso com o Alexandre, né? Que foi até a ponte, a pessoa que nos uniu. Que ele também é um profundo defensor dessa medicina mais ampla, né, integrativa, que realmente busca todos os nuances do ser humano. E eu acho fantástico. E você acha que essa medicina, ela ajuda também na formação da criança, talvez para ter uma vida mais saudável? A criança tende a tomar muitos remédios, né, ao longo dos primeiros anos de vida. Você acha que isso pode ser algo positivo? Algum estudo nesse sentido? De que a medicina integrada, integrativa, como queiram chamar, ela pode ter uma redução, por exemplo, no uso de medicamentos na pediatria e isso ter algum impacto na vida do paciente? Com certeza a gente tem, tá? E na prática a gente vê muito isso. Então, por exemplo, o que eu falo muito para os meus alunos, né? A pediatria, se eu consigo, qualquer um consegue tratar uma infecção de ouvido, infecção de garganta, passar um antibiótico, isso está no livro, você sabe o protocolo, você viu, você vai tratar. Agora, você conduzir uma família, orientar, criar, falar, né, diminuir, orientar sobre alimentação. Por exemplo, vamos dar o exemplo da alimentação, que é um ponto importante, do aleitamento materno. Uma criança que nasceu e está sendo amamentada exclusiva no seio, a gente tem comprovações de que ela vai precisar, vai ficar menos doente, quando entrar na creche vai ter uma imunidade melhor. Então, o integrativo trata disso. Eu não gosto, às vezes, de usar muito o termo integrativo, porque a gente tem outra linha também da medicina, né, que o conselho, às vezes, né, não está aprovando tudo. Então, vamos dizer assim, humanizada, né? Vamos dizer uma medicina mais humanizada do indivíduo. Porque quando eu como pediatra, estou tratando uma criança, eu trato aquele paciente, é ele que vai me responder? É um recém-nascido que vai falar o que está sentindo, o que está acontecendo? Não, são os pais. Então, eu estou tratando a família inteira. Então, por isso que eu tenho que entender como é que é a cabeça dos pais. Como é que é a criação dos pais. Porque chega no meu consultório um recém-nascido, né? E os pais falam, ele tá tendo muita cólica, eu quero medicar, eu quero entrar com remédio. Cara, o menino tem 10 dias de vida. E tem gente que chega tomando 5 medicamentos, 10 dias de vida.
Então, eu tenho que orientar esses pais que isso é um processo natural, que isso faz parte, né, uma imaturidade intestinal, que isso vai passar, que vocês precisam ter segurança. Tem um estudo, inclusive, da Federal que mostra que tem um aumento de cólica no primeiro filho. Por quê? Essa insegurança do lar, essa desestabilidade da ansiedade na criança, e a forma como ele responde é mais cólica. Entendeu? Então, quando eu dou esse suporte para a família, entendo quem são esses pais, como é que foi a criação desses pais. Deixa o meu WhatsApp disponível, conversa comigo, fala comigo. Eu falo que o pediatra, ele é um médico que vai além porque a gente acaba ficando muito próximo. Eu tenho pacientes que são amigos, né? Que eu vou em festa das crianças. Então, sim, faz toda a diferença a gente ter esse olhar mais humanizado. Por quê? É criança que eu vou falar assim, vamos aguardar essa febre, vamos observar 72 horas, você pode retornar aqui. E ela não vai medicar, não vai sair correndo. Porque muitas vezes os pais acabam medicando porque eles não têm o suporte do médico. Sim. Não vão muito em consultório, só vão em pronto-socorro, né? E aí eles ficam inseguros. Eu não julgo os pais também, eles vão ficar inseguros. Quem tem filho, você vê um menino batendo 39 de febre, como é que você fala, não vou fazer nada? Você entende? Então, faz a diferença isso. A partir do momento que você começa a construir essa relação médico-paciente, desde que a criança nasceu e os pais confiam em você, vai ter menos uso de antibiótico, a alimentação vai ser melhor, você vai fazer uma introdução alimentar adequada. Então, isso tudo influencia. Até no adulto saudável, até em menos risco de pegar o próprio Covid, né? A gente falou tanto aí da pandemia, mas muitas crianças responderam muito bem. Isso tem a ver, sim, com alimentação, com a imunidade, com brincar na natureza. Isso tudo tem a ver com a imunidade. Então, a medicina do futuro, a medicina atual, ela tem que ter um olhar completo para toda a família. Com certeza. Inclusive, mandar um abraço para Silvana, que foi minha pediatra da família inteira. Ela foi tão integrada junto com a minha família específica que... É do Belo Horizonte? Ela é do Hospital Belo Horizonte? Não sei onde que ela está atuando agora. Ela tem um consultório lá no Barreiro, e eu fui consultar com ela até 14 anos. Isso é maravilhoso. Porque ela era sensacional. Isso é maravilhoso. Eu também, meu pediatra, até hoje eu lembro dele. É fantástico, né? A gente mesmo? tem essa memória. É verdade. Com certeza. E qual que é a diferença, só te cortando, Fernanda, mas qual que é a diferença aí da atuação? Porque você estava comentando antes do podcast começar, né, efetivamente, que são 5 atuações que você tem hoje, né, que tem consultório, que tem pronto-socorro, pronto atendimento. Qual que é a diferença dessas duas linhas de atuação, o hospital mesmo e o consultório? No hospital, eu trato muito urgência e emergência. Então, assim, o que chegar, eu tenho que estar preparada. Pode ser um plantão tranquilo, mas pode ser um plantão que demande muito. Então, assim, é outro ritmo. Então, é atendimento rápido, né? Eu vou ali para resolver o problema. Então, não é igual um consultório, que a consulta é 1 hora, muitas vezes. Eu vou entender todo esse manejo. Por isso que é o que eu falo. Toda criança tem que ter o pediatra de consultório. Porque você vai no pronto-socorro, eu vou resolver aquela demanda específica. Chegou com dor abdominal e febre. Eu vou pedir exame, eu vou chamar o cirurgião. Eu tenho que intervir com mais agilidade. Então, essa é a diferença. O plantão sempre demanda mais adrenalina da gente. Você tem que ficar alerta a todo momento, né? Ainda mais criança. E da faixa etária também. Dependendo da faixa etária, a gente tem que ser muito agressivo, né? E consultório é completamente diferente. O consultório, eu falo que a gente vai moldando do jeito que a gente quer. A gente atrai os pacientes, que é o nosso perfil também. Os pacientes acabam procurando o meu perfil, né? Eles têm um perfil específico. Então, assim, consultório eu consigo orientar muito mais. Só que demanda muito mais também. Porque eu tenho que estar disponível. São pacientes que vão retornar. Eu falo que muitas vezes o consultório vai dar mais trabalho do que um plantão. Porque o plantão acabou ali o vínculo também, né? Passou minhas 6 horas, minhas 12 horas, eu vou para casa. O consultório não. A qualquer momento eu estava passando essa semana aí por um aperto e respondendo no WhatsApp a hora que fosse. Então, o consultório te demanda um pouquinho, mas é delicioso. De todos, o que eu mais gosto é o consultório. Onde que os pais ficam mais nervosos? No atendimento do pronto com atendimento? Certeza. Na urgência. Na urgência? Porque eles querem resolver o problema do seu filho ali, né, na hora. É muito difícil, às vezes você fala, não, vamos observar mais um pouco, mantém só um remédio para febre, retorna em 72 horas. Eles não querem. Né? Eles querem, não, eu quero um exame, eu quero um antibiótico, resolve isso agora. Isso aí vem, né, do ser humano que está imediatista, que quer tudo para ontem. Então, é um reflexo, né? Os pais simplesmente repetem o que está acontecendo no mundo. Então, com certeza, no hospital é muito mais essa... E como é que é a sua relação, assim? É porque no começo, quando nasce o bebê, é muito com os pais.
Depois que a criança vai crescendo, você passa a ser a médica da criança, efetivamente. E como que você faz para trazer primeiro o conforto? Eu lembro que eu, por exemplo, eu tinha muito medo, tenho medo até hoje de médico, apesar de estar trabalhando com eles. Quando o bicho pega para mim, sabe? Eu fico assim, ai, Jesus amado. Como que é para fazer... ficar mais leve a consulta, ou até mesmo enfrentar uma doença e tudo mais, que a gente sabe que, apesar de ser raro, às vezes tem crianças que têm doenças mais sérias. Quais os mecanismos você usa? Para mim, responder essa pergunta hoje em dia é muito mais fácil, no sentido assim, eu me tornei mãe. A maternidade, e sendo pediatra, me trouxe um outro olhar. Então, hoje eu entendo, assim, pode ser a queixa mais simples que os pais têm, mas para eles é muito significativo. Então, por exemplo, o pai me chega na consulta, né? Falando que, meu filho está com sintomas gripais. É coisa leve, um nariz correndo. Então, assim, você vai avaliar. Mas para o pai, assim, ele não está respirando à noite, ele está acordando muito mais, eu estou cansada, a criança não quer comer. Então, isso muda toda uma estrutura da família. Então, quando a criança chega doente, primeiro, a gente tem que deixar um pouco a criança livre. Isso de vamos segurar, tem que ver de toda forma. Deixa eu ver. Isso não existe mais, sabe? A gente tem que deixar a criança mais solta, ela tem que entrar, ela tem que sentir confiança no ambiente. Muitas vezes a gente examina a criança no colo, né? Para ela sentir que a mãe está ali, que está dando esse suporte. E tentar ser um pouco lúdico. Então, assim, sempre você vê pediatra, eles têm um bichinho. Tem um bichinho, tem um enfeite, tem uma coisa, alguma distração para a criança. E conversar. Eu sempre falo, a gente conversa com a criança desde que está na barriga. Sim. A gente não pode relevar, ela não entende nada. Para que você está falando assim com ela? Entende, sabe? Ela só às vezes não sabe falar a sua linguagem. Ela não vai responder em palavras, mas ela entende. Então, olha, vamos deitar aqui agora? Eu vou te examinar é pro seu bem. A criança vai acalmando e ela vai entendendo, sabe? Então, isso dá um conforto. E aí, nas próximas consultas, ela vai entendendo. Olha, eu tô indo lá na pediatra, isso não dói. Olha, eu não tenho medo, ela não fez nada que vai me machucar. A criança vai ganhando confiança a partir do momento que ela vai entendendo que, olha, aqui é até legal de vir, tem um brinquedo, a gente ganha um negocinho. Você entende? Com certeza, com então, certeza. É o lúdico, misturar um pouco o lúdico com a paciência. O pediatra tem que ser paciente. Tem sim, você tem que ser paciente. Eu falo que o choro acaba sendo uma sinfonia. Você não pode ter medo desse choro. O povo tem medo do choro, né? O choro é um pânico. Não, o choro faz parte, é linguagem. Choro é linguagem. Até os choros são diferentes, né? Tem choro que é manha, tem choro que é dor, tem choro que é desespero. Exatamente. E os pais vão entendendo. A linguagem da criança é o choro também. E você está falando do lúdico, eu acho que o lúdico, ele pega não só crianças. Eu e o Lucas, a gente foi no show do Coldplay, que é super lúdico. Não sabia pra onde eu olhava. Era um negócio assim... Impressionante. Melhor show da vida. Exato. E porque é lúdico, o tempo todo é lúdico, é uma coisa que te surpreende. E a medicina, às vezes, esquece disso. Esquece. Fica aquela coisa fria. Hospital, você já tá lá péssimo, às vezes com uma doença, com medo de estar com uma coisa mais grave. Aí você chega lá, é aquela coisa fria e engessada. Então, quando você fala de medicina humanizada, não só para pediatria, mas eu acho que para todas... trazer um pouco de uma experiência melhor, uma experiência de saúde, acho que pode ser o caminho para melhorar a nossa experiência como paciente perante os atendimentos. E Carolina, você fala com muita paixão da pediatria, mas a gente sabe que no Brasil, assim, em termos de formação, existe uma certa resistência dos novos entrantes de formar, de se especializar, de cuidar de crianças. Você acredita isso a quê? A própria formação, a experiência que eles têm? Olha, primeiro, a residência antes era 2 anos de pediatria, agora passou para 3 anos. Então... muitos dos recém-formados, às vezes, acham um tempo grande, 3 anos. Isso é um dos motivos. Mas eu acho que o motivo principal é porque a pediatria demanda muito, mas não é tão bem remunerada. Então, todo ano, em Belo Horizonte, inclusive, a gente passa por esse processo, nessa época que a gente está vivendo. Hospitais lotados, época respiratória, outono e inverno, muita criança doente, faltando pediatra, escala furada, isso no serviço público e no serviço privado, né? Porque não é bem remunerado, por tanto que demanda. Num plantão, a gente chega a atender em 6 horas, as 24 crianças, em 6 horas é muito. É muito, né? Então, eu vejo que eles não querem, às vezes, estar tão disponíveis para receber
menos do que uma outra especialidade. Eu acho que a pediatria não é tão valorizada. Como eu te falei, a gente às vezes valoriza, não estou querendo criticar nenhuma área, inclusive eu vou, uma dermatologista que faz um procedimento estético. É bom, é lógico, é bom. Mas o pediatra, eu vou cuidar de um bebê que está na barriga da mãe. Ele nem nasceu, até o resto da vida. E isso vai impactar no futuro trabalhador que essa criança vai ser, no ser humano que ela vai ser. Só que isso não é tão valorizado. Com certeza. Criação, né, do indivíduo não é valorizada. Então, eu acho que por isso que eles examinam. Às vezes, eles querem ir pelo caminho que é mais rápido e vai dar uma remuneração maior. Entende? E o pessoal fala muito, tá em falta de pediatra. Na verdade, não tá. A gente teve um boom de pediatria de novo. Então, essa carência foi 6 anos atrás. Hoje em dia, não. A gente tem muito pediatra, só que os pediatras ficam concentrados, como sempre, nas metrópoles. Então, a gente não vê pediatra no interior, né? Não precisa ir tão longe. Em Montes Claros, estão fechando os hospitais. Não tem hospital em Montes Claros pediátrico. Se seu filho passar a mão em Montes Claros, só durante o dia você vai me levar numa consulta em consultório. Nossa. Você entende? Eles fecham, porque um hospital, para manter a pediatria, não é tão rentável, porque a gente não faz procedimento também. A gente não faz uma cirurgia. Então, o procedimento é que dá um custo para o hospital. Por isso que os hospitais que fazem procedimento, hospital oncológico, é o hospital que vai manter, né? Mas a pediatria, em Belo Horizonte mesmo, tem pouco hospital pediátrico. Por isso também que tem essa alta demanda, tem pouco hospital. São poucos hospitais. E aí os que tem ficam sobrecarregados? Sobrecarregados, sempre, sempre. Eu aqui todo dia, escala lotada, 5, 6 pediatras por turno. É muito. Aí você vai na clínica, se você comparar com adulto, geralmente tem 2 plantonistas ali. A pediatria tem 5, 6, né? Então é bastante. A gente que auxilia bastante os hospitais no interior, né, Fernanda? A gente vê a luta que eles têm enquanto instituições de ter mesmo um profissional que seja pediatra à disposição nessa gama. Então, essa concentração de profissionais nas metrópoles que você mencionou é uma realidade que a gente pode atestar. Com certeza, com certeza. E não, lógico que a pediatria, eu acho que ela destaca mais em termos de ausência, mas existe realmente uma concentração de profissionais das metrópoles e, enquanto isso, às vezes, perto de Belo Horizonte mesmo, tem essa falta. E é isso que um pouco que nós aqui como empresa até tenta fazer. A gente fala assim, olha, porque tem muito medo. O profissional, às vezes, ele tem medo de se arriscar num plantão numa cidade que ele não conhece. Então, assim, se as próprias instituições também ajudasse olha, vem cá para você conhecer, apresentar a instituição, incentivar o profissional a buscar outros caminhos no interior para fazer uma melhor distribuição e a saúde como um todo chegar bem para todo mundo. Distribuição e remuneração, porque às vezes o pessoal não vai também porque tem medo de não receber. Sim, exato. Sabe? Exato. Prefeitura, principalmente, quando você vai contratar, daí muda a gestão, aí você não tem a garantia de que vai receber. E isso é uma realidade hoje em dia. Então, muitos também têm esse medo. Eu não vou para lá, porque se não vai me pagar. Prefiro ficar aqui ganhando menos, mas garantia de que eu vou receber. Isso em todas as especialidades, eu acho que acontece. Com certeza. Você fala muito dessa questão do atendimento multifatorial. Como que você desenvolve isso? Assim, quais pontos você destaca ou tenta evoluir além da medicina no atendimento? O pediatra não trabalha sozinho. Não existe pediatra que trabalha sozinho. A gente precisa ter uma rede de psicólogo, de fono, né? Muitas vezes de terapia ocupacional. Então, chega uma criança que tem, por exemplo, um autismo, né? Eu não consigo tratar sozinha. Essa criança precisa ser estimulada. Então, eu preciso de uma fono, eu preciso de uma TO, eu preciso da psicóloga, né? Então, a gente sempre tem, todo pediatra tem a sua rede, que a gente sempre entra em contato para trocar ideia, para encaminhar o paciente, para ter o estímulo. Então, a pediatria é uma especialidade que ela precisa de outras especialidades para caminhar junto. Isso é inegável. Né? E é muito bom também, que aí eu falo a mesma coisa, a gente vai formando uma rede, é uma grande família, a gente começa com a família ali do consultório, depois vai criando essa grande família de especialidades também, né? Então a pediatria ela integra muito, eu aacho que é a mais integrativa, né? Se a gente vê da medicina. Sim, traz várias especialidades ela traz tudo. E tudo mais. Exato, e eu falo, ela é a clínica da criança. O médico não faz clínica, depois faz cardiologia, depois faz... A pediatria a gente faz a clínica da criança, a gente sabe tudo da criança. Do corpo humano da criança, o pediatra sabe. Então, a gente é o clínico da criança. Né? Perfeito, bela interpretação.
Interessante. E agora chegou a hora, tem sempre em todo episódio que a gente grava. Agora, só que com ela, com a Carol, a gente vai pedir diferente, tá, Fernanda? Com essa atuação já de consultório e já de plantão, conta pra gente um paciente ou um caso de consultório que te marcou bastante e um caso de um plantão, um atendimento que você tenha feito no hospital que tenha te marcado bastante também. Olha, de consultório eu tenho uma até recente que a minha paciente veio, ela já está grande, está com 4 anos e 9. Eu peguei ela quando ela tinha nascido. E ela já estava com o pediatra e ela foi no meu consultório. E a mãe chegou assim, sabe, com recém-nascida, ela estava meio desesperada, descabelada, né, aquele puerpério doido. E ela não estava conseguindo amamentar a menina. Ela deu abscesso mamário, ela estava cheia de problemas. E aí ela chegou, né? Olha, eu não consigo. E é muito interessante, quando os pais já vêm de outro pediatra nessa faixa etária, eles vêm um pouquinho agressivos, revoltados. Tipo assim, você tem que dar um jeito, o outro pediatra não conseguiu, né? E aí eu fui acolhendo essa mãe, eu fui entendendo a família, eu fui entendendo a história dela, né? E vi que para ela, para amamentar, estava muito doloroso. Tanto que ela estava, né, com abscesso, engurgitado, drenando. Eu falei, vamos parar, você não precisa amamentar, se você não quiser. Vamos entrar com a fórmula, tem outras opções. Eu fui mostrando para a mãe, porque muitas mães acreditam que existe só uma forma de maternar. Eu tenho que dar o peito até 6 meses, eu tenho que fazer isso. Parece que tem uma regra, um checklist, sabe, que você tem que seguir. E dos pediatras também. Muitos pediatras são muito rígidos, querem seguir esse checklist. E não tem. A gente tem que entender o que funciona para aquela mãe, o que funciona para aquela família. E aí eu fui conversando isso com a mãe, ela conseguiu. Ela parou a amamentação, ela não desejava e já estava com complicações. E eu falei, vamos dar a opção da fórmula, vamos orientar a alimentação. Aí ela voltou na outra consulta mais relaxada. Aí é muito interessante, quando a mãe volta, ela já estava maquiada. Tinha pintado o cabelo, já estava bonita. Então é muito legal, você já vê que, esse puerpério já está indo embora. Qual é o intervalo de tempo? Esse intervalo foi 15 dias, porque quando é pequena a gente acompanha de 1 em 1 mês, mas como ela veio com essa questão, esse problema, eu falei, volta daqui 15 dias, vamos. Então ela já foi voltando melhor, né? Já foi aceitando, o jeito que ela tratava o marido já estava melhor, o marido foi na consulta, é muito legal, que aí vai integrando, né? Primeiro foi ela sozinha com a menina, aí depois eu falei, tem que trazer o pai, traz pra gente conversar, porque eu gosto sempre de chamar o pai ativa, né? O pai precisa participar, precisa ajudar essa mãe que acabou de parir. Então aí o pai voltou na consulta, aí foi. Então essa família me marcou muito e ela teve recente no consultório, né? A filha dela tá grande, tá bonita, me chama pelo nome, manda vídeo. Doutora Carol, olha. Então é muito legal isso, você fazer essa transformação. E aí, inclusive, ela falou, né? Falou, nossa, você me ajudou muito nessa época que eu precisei, sou muito grata. Então, isso para mim é o que eu espero no meu trabalho, sabe? É você conseguir fazer essa transformação. Que para a família dela foi fantástico para mim poder estar ali. Fazer a diferença, né? Marcou muito. Né? Exato. E nos plantões da vida? Nossa, plantões eu tive muitos, assim. Vocês querem um que foi apertado? Pepino? Você que escolhe, um que te marcou. Divertido. É porque às vezes também... Uma mãe louca que apareceu lá. O que acontece? Às vezes, muito... A gente sabe o quão é tenso, né? A vida na medicina e tudo mais. Vou até contar um que o Felipe viveu. O Felipe é um grande parceiro nosso, inclusive apresentador do podcast também. Esse final de semana ele estava com uma mãe lá que era para nascer um menino dia 21 agora, só que ela começou a ter pico de pressão e ele resolveu interromper. A mulher não queria, porque não queria que o filho nascesse ariano. Juro por Deus, ele teve que chamar psicólogo. Não, Lucas. Ariano, meu Deus do céu. Teve que chamar psicólogo para convencer a mãe a deixar o menino nascer. Inacreditável. Tem umas mães que, assim, eu falei assim, não é possível que isso tá acontecendo. Não, tá acontecendo. Eu não lembro de um divertido. Eu lembro, a gente pega mais uns apertados. Na verdade, foi um plantão que eu tive que fazer um transporte. Nessa época, eu estava recém-formada. E estava começando a fazer essa especialização em UTI adulto. Então, ainda estava bem crua. Aí falaram, olha, vai ter eu estava no UTI, falaram, olha, vai ter um transporte, tranquilo. A mãe estava grávida, a gente precisa transportar ela porque ela está com um probleminha renal. E era transportar de Divinópolis para Ribeirão Preto.
Eu falei, não, tá. Quanto que ganhar? Ganhei de novo, vale a pena, né? Não vou fazer nada. Vou ficar só na ambulância, tranquila. Vou. Topei. Isso à noite. Mas sexta-noite, fim de semana. Fui lá, tranquila, achando que ia ser suave. Entrei. Começou, tranquilo. Fomos, a paciente lá, conversei com ela. De repente, a paciente começou a ter um desconforto respiratório. Cansando. Aí eu fui avaliando. E ela cansando, pus um oxigênio. E isso a gente não estava nem... Devia estar no metade do caminho. Né? E ela realmente foi cansando, tendo uma congestão pulmonar, a pressão subindo, o problema renal dela não era um problema simples, ela grávida. Eu só lembro de eu falar para a ambulância, acelera, vai do jeito que for, vamos rápido. Eu lembro de eu voando na ambulância, e o negócio indo, e vamos rápido, e eu, sabe, e horas para acabar, e na hora que chegou, ela realmente estava com um problema de pressão muito alto, um problema renal muito grave. Ela chegou, na hora que chegou no hospital, ela parou. Ela teve uma parada cardíaca comigo na ambulância. Eu já subi, fui fazendo massagem e tudo. E na hora de entrar, e o pessoal, não, mas não tem, não avisou. Aquela confusão. Aí eu já falei, vamos entrando. Ela tá parada. Isso, assim, é a emergência da emergência, né? Entramos direto para a sala. Aí entramos lá no hospital de Ribeirão, no Hospital Ribeirão. Fomos fazendo massagem, tentando reanimar. Ela voltou 3 vezes, mas parou e não foi um final feliz. Então, esse me marcou muito. E eu lembro que no carro atrás estava vindo os pais dela. Eu não lembro da presença de um parceiro, eu lembro dos pais. E eles muito humildes, muito simples. E além de ter essa perda, eu tinha que falar com eles. E foi a minha primeira experiência de ter que falar, né? De recém-formada. E eu fui falar com eles, eu falei, e eles chorando, e eu tentando explicar. E e o pai falou assim, mas onde que a gente... Eles estavam desnorteados. Onde que a gente vai dormir? Onde que a gente vai ficar? Eles não tinham nem condição de ficar num lugar. E eu lembro de eu pegar um dinheiro e falei assim, olha, eu vou te dar esse dinheiro, vou te encaminhar para aquela mulher, você vai ficar nesse lugar até resolver tudo. Então, assim, foi um plantão, foi um transporte, né? Não foi um plantão que me marcou muito, porque foi vários desfechos. Eu achei que ia ser uma coisa tranquila, teve esse desfecho do óbito, depois dessa família. E eu fui e me marcou demais. Me marcou muito. E aí a gente aprende várias coisas em relação ao transporte, a checar, ver, eu vejo que a medicina... O psicológico, não tem jeito. Você tem que ter um psicológico muito forte, porque senão, por mais que você ache, vou escolher uma especialidade tranquila, não tem como, não vai ser tranquilo. É o que eu te falei. Eu pensei na pediatria porque eu achei que era tranquilo, né? E aí, o psicológico mexe. Sim. Inclusive, eu tinha comentado com você, o meu filho está com bronquiolite, que é uma doença respiratória, muito comum nessa época, e a complicação do bronquiolite é a criança fica chiando e precisar de oxigênio, precisar internar. E aí ele começou segunda, com tosse, coriza, começou tranquilo, eu fui lavando, eu sou a louca do soro, 500 ml em 24 horas, lavando o nariz do menino, né? Meu marido fala, para, eu falo, não, vamos continuar. E aí na quarta-feira ele começou a chiar mesmo. Aí eu falei, ixi, começou a chiar. Bronquiolite... vai acontecer que eu não queria. E aí eu fiz esse, né, meu psicológico já, na hora, deu aquela travada, eu falei, não tem tempo para pensar nesse psicológico, fica aqui um pouquinho e vamos agir. Aí fiz ataque de salbutamol, quem entende aí da medicina, fiz a bombinha de 1 em 1 hora, tentei controlar, uma noite que eu não dormi, eu ia lá ele dormindo, eu punho o esteto, escutava, tava chiando, punho o oxímetro, não, a gente faz mágica. Consegui controlar ele, mas fiquei nessa tensão, né? Porque... Aí o psicológico mexe muito. Porque com o paciente, a gente tem esse apego, mas é o paciente, né? A responsabilidade é dos pais, né? E a responsabilidade do meu filho era minha. E como pediatra também. E aí tem esse limite. Será que eu não devo ir pro hospital? Será que eu tô agindo certo? Será que eu... Só que a gente quer evitar o hospital, principalmente nessa época que é muito cheia. Então, o psicológico mexe muito, né? E principalmente agora que eu virei mãe e eu tenho um pediatra que acompanha, uma amiga minha, mas eu faço muitas coisas, não tem jeito. Né? Não tem jeito da gente... vou desvincular. A pediatra fica ali... Não tem como se desvincular. Você não consegue anular, Você não consegue anular. Então, sempre vai ter as duas, né? Ali. Então, o psicológico mexe muito. Por isso que todo médico tem que ter um trabalho interno. Tem que ter. Eu encontrei com o Alexandre foi por causa disso. A gente fez essa formação de yoga. Então, eu sou professor de yoga, mas não de atuar. Eu não tenho vontade de dar aula de yoga.
Eu sempre tive vontade de entender mais sobre yoga. Eu tenho um contato com yoga desde a faculdade, né? E gosto de praticar, gosto de meditar. Então, hoje a gente vê, inclusive, comprovações, né? Que você me perguntou, do mindfulness, dessa estabilidade da mente, como agir. Isso a gente tem que traçar. Porque pensa para você ver, como que eu vou atender alguém e vou falar para alguém seguir as coisas que eu recomendo se eu não faço nada disso, se eu não estou bem, se eu estou completamente desequilibrada. Então, a gente tem que se cuidar primeiro para poder cuidar do outro. Isso é a regra básica, né? De qualquer emergência. A gente não vê lá no avião cair a máscara. Você tem que cuidar. Você põe a sua primeiro para depois pôr no outro. Então, você tem que se cuidar primeiro para poder cuidar do outro. Então, todo médico, aí aproveita já quem já está na faculdade, que eu vejo que os alunos estão cada vez mais ansiosos, mais tensos. Então, tem que começar a trabalhar aí. Porque a ansiedade vem sorrateira, a depressão vem sorrateira, e quando você vê, vira uma bomba, né? Com certeza. Então, todo médico tem que ter esse trabalho mental. Tem que ter. Tem que buscar alguma válvula de escape, tem que buscar uma interiorização, tem que se conhecer como indivíduo para saber que medicina que eu quero exercer, que cuidado que eu quero dar para esse paciente. Então, você precisa. O médico precisa. Fazer um merchan aqui agora, hein? Porque, afinal de contas, um dos cursos que a Carry On já gravou, né? Vai lançar essa semana. Essa semana. Curso de meditação e yoga também, não é? Pô, fantástico. Exato. Mistura as duas práticas, né? Feito pelo Alexandre Parisi, nosso diretor de cursos. E vai ficar muito legal, muito legal. A gente também está preparando uma experiência imersiva com metaverso. A pessoa tá lá na sala da casa dela e vai poder meditar na praia. Vai ficar muito legal. Mas esses cursos são fundamentais, sabe? Sim. Porque senão o médico vai para quê? Para medicação. O médico se automedica muito. Né? Isso é um perigo, né? E já tem estudo, assim, mostrando a taxa de depressão, ansiedade na área médica, principalmente pós-pandemia. Na pandemia estourou, né? Mas o médico se medica muito. Porque, não, eu tô com muito sono, mas não consigo dormir, deixa eu tomar um remédio. Por que você não tenta fazer uma meditação antes de dormir? Tenta relaxar. Você entende? A gente tem as duas linhas, os dois canais. A gente pode buscar, é opção nossa buscar. Eu quero me automedicar, eu quero fazer isso. Lógico que a medicação tem hora que ela é necessária, né? Não estou excluindo isso. Mas a gente tem outros caminhos também. Né? Com certeza. E como que você vê a formação da pediatria hoje? Como que os novos pediatras estão chegando? Tá ok? Precisa melhorar? Você acha que essa questão que você comentou, por exemplo, de que passou para 3 anos, foi um incremento para a área? Assim, estudar é sempre bom, né? Não sei se 3 anos já era tão necessário, né? Mas sempre o conhecimento é bom. Mas o que eu vejo é que muitas vezes falta um pouco desse olhar mais, sabe? O pessoal sai tecnicamente muito bem. Tecnicamente eles sabem tudo, eles passam rápido numa prova de residência, eles sabem tratar, sabem medicar. Porque isso, gente, é sentar e estudar. Isso qualquer pessoa, sendo ela bom médico ou não, ela vai aprender, é sentar e estudar. Agora, o bom médico ter uma boa relação, isso muitas vezes é difícil de ensinar. Eu vejo, por exemplo, eu estou com os alunos na Uni no posto de saúde. E a primeira vez eu deixo eles atenderem para eu ver como é que é. Até para ver do ser humano, como é que é. Eles chamam, não se apresentam. Então, muitas vezes, eu tenho que falar isso, gente, vamos se apresentar. Imagina, você está chamando, vem cá, senta aqui, Irana. Até para criar uma empatia. Isso não só na medicina, em qualquer área, né? Você está chegando num lugar, você quer saber o nome da pessoa, quem que está me atendendo, quem que está me... É a mesma coisa. Então, eu vejo que às vezes falta isso, mas isso ok, eles estão na formação. Então, aí é meu dever, e aí não é só a responsabilidade de quem está saindo, é quem está formando esses meninos que estão saindo. Então, aí é a minha responsabilidade, né, de eu ensinar tudo. Então, muitas vezes eu converso. O ambulatório da gente, eu falo muito sobre o ser, como é que você quer, o que você pensa da vida, como é que você vê essa família. Pergunto social, eu falo de tudo, o mais importante nessa anamnese é o social. Como assim? O social, você mora onde? Quem que cuida dessa criança? Porque eu tenho que saber quem cuida dessa criança. Caso de abuso, a gente atende SUS, né? Eu tenho que saber toda essa repercussão. Então, eu falo, destrincha esse social. Como é que mora? Quem que ajuda essa mãe? O pai é presente, né? Então, isso faz parte da formação deles. Então, não adianta também só falar, nossa, mas esse povo tá recém-formado, não sabe, né? Não sabe atender, não sabe... Mas eles tiveram uma faculdade. Então, tem que ver onde está sendo a falha. A falha também vem dos professores. Então, por isso que o professor tem que saber instruir, porque depois que sai no mercado,
A busca é individual. E muitos não vão ter tempo ou não querem ter essa busca de ser um melhor profissional, né? Na faculdade, a gente ainda consegue ajudar muito. Então, eu vejo isso. A maioria dos recém-formados, tem muita gente boa no mercado, tem sim, mas eu acho que às vezes falta um pouco esse tato. E falta também, assim, no decorrer da carreira que você vai mudando. Nossa, eu me transformei demais. Eu sou outra pessoa desde que eu formei. Completamente. Eu lembro quando eu voltei de São Paulo, assim, eu falo que eu atendo muito aqui, lá era muito atendimento, era muito rápido, uma consulta de pronto-socorro era 5 minutos, vamos sair. Quando eu cheguei aqui no hospital, e lá eu atendia o SUS, né? Quando eu cheguei aqui no hospital privado, o povo gosta de fazer consulta no hospital privado, às vezes você fica 20 minutos, né? Eles não preocupam tanto com você atender, você tem que atender com tempo. Aí eu também fui modificando o meu jeito, fui gostando mais de consultório, eu só gostava de emergência. Então, para os alunos aí que estão assistindo, para os recém-formados, a gente muda muito. E é maravilhoso. Eu não quero ser a mesma pessoa sempre. Eu quero mudar, eu quero me transformar. Eu quero incrementar na minha carreira. Então, isso é legal, né? E aí, o nosso público é muito recém-formado mesmo, médicos mais jovens, assim. Para esse profissional que tá formando agora, o que você formou sem saber e a vida como um todo te mostrou? Te fez falar assim, cara, se alguém tivesse me falado isso quando eu comecei, ia me ajudar demais. Aproveitem, assim, o máximo que vocês puderem é a prática, né? A gente fala que é o ambulatório, a parte prática. Porque às vezes eu vejo eles muito preocupados com a teoria, com passar na prova, com a nota boa. Mas é o que eu falei, isso aí você pode fazer um curso depois, né? Tem vários aí no mercado, você pode sentar e estudar. Agora, o que você perde ali da prática, com o professor que está disposto, com o caso, porque a medicina é muito assim, eu vou lembrar muito de caso. Nossa, quando eu atendi aquele paciente, o tratamento, a conduta, você lembra do caso clínico, muitas vezes. Então, não percam o ambulatório, se dediquem ao ambulatório, à parte prática, e tirem todas essas dúvidas, né? Porque depois passa e você fala, nossa, se eu tivesse me dedicado mais àquele ambulatório de tal matéria, e aí não tem. Porque é o que eu falo, o que a gente adquire depois é na técnica, né? O resto é vivência, o feeling, né? Muitas vezes os alunos me perguntam, mas como é que você sabe isso? Eu falei, não sei te explicar, é o feeling. Você vai ganhando isso no decorrer do tempo, né? Você pergunta uma pergunta e olha, era isso? Eu falei, esse é o feeling. Então, esse feeling vai vir com o decorrer do tempo, mas os ambulatórios ajudam muito nisso, a parte prática, não percam a parte prática. É o que mais importante, eu acho. Muito bom. E como que você concilia ser médica, ser mãe, ser mulher? Como é que faz para conseguir mesmo? Porque a profissão da medicina, ela suga muito tempo. E é uma coisa que todo mundo na família tem que entrar nesse ritmo, assim. Porque senão você... Ou você aceita, estou te falando para uma pessoa que convive com o médico, ou você aceita que a rotina é assim, ou não vai dar. Então, como que é você e como que é a sua relação com seu marido? Como que ele te ajuda? Como é que as coisas caminham? É fantástico isso, assim, como que concilia. Eu nem sei se eu estou conseguindo conciliar, né? Mas eu acho que eu estou chegando lá. Mas assim, com o meu marido, ele sempre foi muito compreensivo, ele não foi, você vai trabalhar à noite, você vai... Não, sabe? Na medicina a gente já, igual, vários natais, ano novo, eu já perdi. Ele entende, né? A gente negocia. Então, nesse ponto, meu marido, ele me apoia muito. Você tem que ter um parceiro que te apoie. Você já começou, não quer que você dê plantão, não tem jeito, né? A gente tem que dedicar. Então, ele entende também, ele respeita muito a minha profissão, o que eu quero fazer, a gente tem uma relação muito boa nesse sentido, então é ótimo. No ano novo, né? O Dudu nasceu em junho, então no ano novo ele estava com 6 meses. E aí eu quis dar plantão, porque eu falei, eu vou dar plantão no ano novo, porque aí eu folgo todos os feriados. É o esquema lá do hospital. Uhum. E ele falou assim, tá bom, eu fico com o Dudu. Então ele ficou sozinho com meu filho. Com 6 meses, ele ficou sozinho, meu filho ainda acordava à noite, então ele acorda, ele nina. Então isso é muito legal, eu saber que eu posso ir trabalhar e se eu precisar, meu marido tá ali, ele consegue fazer tudo que eu faço, menos, né, amamentar, mas consegue. Então, com meu marido, essa parte flui muito bem. Em relação a fazer esse tanto de negócio, eu acho que também é um pouco do perfil. Eu sou um perfil mais assim, né? Ao mesmo tempo que eu sou agitada, eu também sou meio zen, mas eu gosto de gerenciar as coisas. Então, isso para mim sempre foi. Eu não gosto muito de ficar parada ou então fazer só uma coisa. Eu gosto de estar em movimento, né? Mas o que mudou para mim muito a chavinha, eu falo isso, depois que eu virei mãe, né? Depois que eu virei mãe, aí a rotina foi pro saco.
a gente desanda, não tem jeito. A gente quer ter o controle de tudo, a todo momento. Mulher já é muito assim, quer ter o controle. Quando você vira mãe, você quer ter mais o controle. Só que se você ficar nesse controle, a coisa vai piorar. A gente tem que aceitar que a rotina vai mudar, que as coisas vão sair do controle e que tá tudo bem. Então, a partir do momento que eu comecei a aceitar isso e entender que vamos deixa rolar, melhorou bastante. Não que tenha, né, tá tudo tranquilo, tudo. Não tá. Eu acho que cada dia eu falo isso. Vamos viver um dia de cada vez. Igual meu marido, né, operou, meu menino melhorou, aí eu falei, não, vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou fazer isso, porque senão a gente fica estressando demais e não vale a pena, né? E aí eu falo, aí a gente resgata essas coisas. Isso aí é com o tempo que a gente vê. Essa formação que eu fiz de yoga com o Alexandre, isso mostra muito pra gente isso. A gente tem que viver um pouquinho, parece meio clichê. Isso a gente escuta demais, mas é viver um momento presente. No sentido assim, o que eu tô fazendo? Aqui agora eu tô me dedicando a dar essa entrevista, então deixa eu fazer isso. Com né, meu coração, com minha paixão, ou eu vou ficar toda hora mexendo no celular, vou ficar dispersando. Você tem que estar presente em tudo que você faz. Isso facilita tudo. Então, apesar de eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando eu tô numa coisa, eu faço com dedicação. Isso me ajuda muito, sabe? Mas o conciliar a gente vai tentando. Eu acho que a vida vai me ensinando, não é uma coisa que vem pronta. Eu ainda estou em processo de aprendizado. Exatamente. Muito bom. Bem interessante, né? Eu acho que tá muito legal conversar sobre esse aspecto. Mas a tranquilidade, né? Que ela fala até de questões difíceis e tudo mais, tá sendo muito bom mesmo. E na verdade, multitarefas, né? Multi-especialidades, mas trazendo sempre uma visão que eu tô achando muito legal de conversar, que é essa parte do olhar materno, do cuidado da mãe, a influência disso, tanto na profissão que escolheu, na especialidade que escolheu, quanto também na experiência pessoal. Muito, muito legal esse episódio aqui Esse episódio foi ótimo. Esse episódio. Uma coisa que você tá falando muito do yoga, tem como fazer criança fazer yoga? Sim, é maravilhoso. Mas para criança a gente fala assim, a postura do sapo, a gente, né, fala do bicho e alimenta o bicho. E para criança não é tão assim, a gente não faz tanto uma sequência, né? A gente deixa a coisa mais fluida, ou às vezes a gente sente o que a criança quer. Tem criança que quer mais agitar. E isso de respirar, a criança entende. A gente só que sempre de uma forma lúdica, ou então sopra a vela, respira a flor, né? Aí a criança vai entendendo, vai respirando. Isso é muito bom. E a gente tem comprovação de tratamento para criança, né? Que tem autismo, criança TDAH. Isso desacelera a criança. Tem criança que já pede, né? Mamãe, vamos... E a criança, ela repete o exemplo. Então, se em casa a gente... né? Meu menino tem 9 meses. Eu fico praticando e para. Ele pode estar fazendo o que está fazendo. Ele para ficar olhando e acha interessante. Fica olhando. Então, assim, com o tempo, ele naturalmente vai tentar imitar alguma postura minha. Né? Cachorro começa a fazer isso. Cachorro, gato. Você entende? Então, mas criança é muito legal fazer. E tem não só para crianças, mas você pode fazer também os pais com a criança. É uma interação bacana e ajuda também a criança. Em BH a gente tem alguns lugares que fazem isso. É muito bacana. legal. E um tema até um pouco polêmico, mas que está muito em alta, com as redes sociais, né? O ser mãe, desde o momento da gravidez até depois que o bebê nasce, está muito em alta. Inclusive, tem muitos digital influencers e pessoas que estão expondo essa criação assim dos filhos para todo mundo assistir, criticar, dar sua opinião. Como que você enxerga isso e o efeito disso para uma mãe que às vezes não tem estrutura financeira, não é famosa, não tem parceria, mas projeta aquele ideal de maternidade para o seu dia a dia e não consegue efetivamente criar a criança desse jeito? Como você vê essa influência das redes sociais na criação dos filhos hoje em dia? A rede social, a gente fala que é uma faca de 2 gumes, né? Ela veio para ajudar, para conectar muito, só que também a outra moeda dela é a desconexão. Então, a rede social, primeiro, para criança, não deve ser. Eu vejo muita criança que tem TikTok, tem Instagram. A criança não tem como gerenciar isso. Ela não tem a percepção do que é certo, muitas vezes do que é errado, ela está aprendendo. Eu não vejo com bons olhos. A gente tem uma faixa etária que isso deve ser permitido. A gente sabe que até 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é 0 tela. O que é 0 tela? A criança não deve ver televisão, celular, nada que tenha tela. Então, até 2 anos.
né? Quem que vocês conhecem que consegue? Difícil, sabe? É difícil. Muitas vezes eu até entendo os motivos, né? Não vou entrar aqui, mas então, cada vez menos a gente vê que deve ser usado menos a rede social e celulares afins, né? Eu fico muito preocupada com os adolescentes que usam muito a rede social. Por quê? O adolescente, ele tá nessa fase de querer dar autoestima. Então, eu postei uma foto, eu espero ser curtido. Eles ficam ansiosos. Quantas curtidas? Quem não me curtiu? Por que não me curtiu? Será que eu tô feia? Será que... Então, isso está gerando muito transtorno. Eles estão ficando, sabe? Cada vez mais com essa percepção da imagem errada, muito ansiosos. Eu me preocupo muito com essa faixa etária da puberdade, adolescência, usando rede social, postando foto, sexualizando demais, uma faixa que não deve, né? Então, isso eu não acho legal. Em relação a mães que tentam imitar a maternidade de outras, eu tenho meu Instagram. Eu posto algumas coisas, mas eu gosto muito de postar coisa real. Eu acredito muito nessa maternidade real. E não sou maternidade, né? Eu sou o que eu sou. E eu não tenho problema nisso, né? Com meus defeitos, com tudo. Então, as mães têm que entender, que é o que eu acabei de falar. Cada maternidade é única. É única. Se você tentar imitar a maternidade do outro, vai dar errado. Os filhos são diferentes. O seu filho é único. Então, o que a gente vê na rede social são pessoas que têm toda uma rede de apoio. Às vezes a mãe está ali pegando, mas depois é a babá que fica 24 horas, né? A babá dorme. As mães, às vezes, nem amamentam, dão a fórmula. Então, assim, é um gestar muito mais fácil quando você tem uma rede de apoio. E se a gente pensar em grande parte da população brasileira, eles não têm essa rede de apoio. O que é a rede de apoio? A rede de apoio é qualquer pessoa que vai apoiar essa mãe. Então, a rede de apoio pode ser o pai, pode ser uma avó, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa que está ajudando ela. E muitas vezes essa mãe não tem rede de apoio. Eu falo que eu atendo o SUS também, né? Então, o que eu mais vejo são as mães solos, chegando com o filho, geralmente mais de um filho, para uma consulta, carregando tudo, e aí ela abre uma rede social e vê a pessoa, nossa, ela já está com o corpo magro. Nossa senhora, mas o menino já está fazendo isso tudo. Então, isso dá... Eu não acho que é legal. Eu acho que a mulher tem que entender que cada maternar é único. E graças a Deus que é. Com certeza. Porque a gente não pode querer ser uma coisa que a gente não vai conseguir ser. Essa preocupa da mãe, eu vejo que a gente chama do puerpério, logo que o bebê nasce, o puerpério é essa fase que a mulher passa, né? Que é muito complexo. Cada vez mais está tendo muitos estudos, psiquiatras estudando, porque o puerpério antes falava 45 dias é o puerpério físico, né? Do corpo começar a voltar ao normal, que também não é só 45 dias. Hoje se fala que o puerpério pode durar até 2 anos. Para mais. O que é isso? O puerpério é emocional. O emocional da mulher. Ele se estende por muito mais tempo. Porque a partir do momento que você virou mãe, você vai questionar tudo na sua vida. Essa é a grande questão. Você vai questionar, nossa, mas que eu estou fazendo isso certo? Começa a culpa. Que mãe que eu quero ser? Não. A mãe começa a se questionar. E aí, elas questionam os antepassados também. Como é que eu fui criada? Foi certo? Eu quero repetir isso, eu não quero repetir. Então, não tem como eu imitar uma pessoa numa rede social se tem um passado diferente, se foi criada de uma forma diferente, se tem uma estrutura financeira diferente, se tem uma genética diferente. Não tem como querer ficar magra em tão poucos de tempo se eu não tenho nem com quem deixar minha criança para ir, vamos dizer, fazer uma caminhada, né? Então... tem que tomar cuidado. Agora, o que eu gosto muito é que a gente também tem esse outro lado, as mães mostrando a maternidade real. Isso aumentou muito, né, nas redes sociais. E aí eu gosto disso, porque eu acho que é muito romantizado, a gravidez é muito romantizada. Eu vi uma influencer que eu achei fantástico que ela fez, que ela pegou o corpo dela e começou a mostrar os lados negativos. Mostrou todas as estrias, eu vi. Mostrou os problemas que ela está enfrentando. Eu acho que tem que ser isso mesmo, porque pra gente ver que é lindo a maternidade, só que tem problemas, e é normal enfrentar esses problemas, e não tem que se culpar ou se projetar demais. Eu acho que o problema das redes sociais é o que você falou, é projetar. O outro tá perfeito, eu não tô, então é eu que tô errada. Não, e aí acho que é o outro. Culpa. Exato. O outro é que tá errado de mostrar só o lado perfeito. Ou maquiar o lado perfeito, né? Você chegou a comentar nessa última resposta que você deu a respeito de 2 anos que dura aí esse período da mulher. Coincidentemente, isso me puxou uma recordação que eu já vi várias mulheres, mães, falando que até os 2 anos é muito complicado. Porque depois dos 2 anos, o filho já
se desenvolve melhor e a dependência, de uma certa forma, da mãe começa a diminuir. Tem alguma relação com essa Tem e não questão? tem. Quanto mais a criança cresce, ela vai ficando mais independente. E aí sim, ela vai necessitar menos de você. Quando ela nasce é 24 horas. Você tem que ficar ali 24 horas com a criança. Isso que é o cansativo, essa atenção 24 horas que você tem que dar. Só que os 2 anos também é um marco muito grande, porque é a fase que inicia muito o indivíduo. Ele começa a entender o eu, quem eu sou. Então tem até uma expressão que chama Terrible Two, são os terríveis 2, porque é na época dos 2 anos que a criança começa a fazer as birras, as manhas, porque ela começa a querer testar, saber quem ela sabe, como indivíduo. E aí os pais não entendem muito bem isso. Então, os 2 anos nem sempre são fáceis. Eu diria que mais pra frente que começa a melhorar, porque 2 anos é uma fase desses Terrible Two, que é um pouquinho puxado. Porque aí é o que eu falo. E aí a gente entra para outra parte da pediatria, que é desenvolvimento, né? Desenvolvimento infantil. Porque depois que passa as doenças, né? A criança não vai ter doença toda hora, todo momento. Geralmente, quando entra na escola, ela tem muita infecção. É quase uma infecção viral por mês. Se contar que tem 12 meses, ela vai ter umas 12 infecções. Isso é o normal. Tá? Esse é o padrão. Passou esse período, a gente preocupou muito com esse desenvolvimento. Não só, a gente sempre preocupa, mas acabou essas infecções, a gente preocupou muito com esse desenvolvimento. E aí vem essa parte. E aí vem essa parte de criação. Porque o que você faz? A criança está com birra. O que você faria? Aí depende muito de como você foi criado. Eu vou dar uns tapas nesse menino. O menino não me respeita. Tá fazendo birra no meio do shopping. Vou largar esse menino. Entendeu? E aí a gente vem com essa construção de como que você deve ouvir, você deve dar voz, entender por que essa criança está fazendo birra. É alguma frustração, é algum medo? Ou ela só está se reafirmando como ser humano? A gente sempre quer uma criança boazinha, não é? Toda mãe quer. Ele é tão bonzinho. Nossa, ele me dá trabalho, não, ele é tão bonzinho. Mas e quando cresce? Nossa, ele é tão bonzinho no trabalho. Nossa, ele é tão bonzinho com a esposa. Ele é um bonzinho que não faz nada. Ele é feliz sendo só bonzinho e obedecendo tudo e sempre concordando e não falando o que sente, não se rebelando e não se vê. Você entende? A gente sempre quer a criança boazinha, mas essa criança cresce, ela vai crescer sempre assim, boazinha, e ela precisa desses momentos dela. Por isso que a adolescência é outro marco na pediatria, porque a criança, ela dá um outro boom, né? O adolescente, a gente sempre brinca, né? Aborrecência, revoltado, mas não é. É simplesmente ele querendo entender quem que é esse indivíduo. Agora eu quero questionar os meus pais. Quem que são eles? Fizeram tudo certo? Quem são eles? Então, são fases do desenvolvimento que é maravilhoso, que todo mundo já passou. Se a gente recordar aqui, muitos não foram fáceis, mas hoje, acaba esse período, como ser humano, a gente é muito melhor. A gente entende muito mais coisas. O Terrible Two também é conhecido como a adolescência da infância, não é? Isso, também. Por causa disso. É uma fase que a criança ela começa a se reafirmar muito e entender, separar. Tem essa separação, mas não, a partir do momento que eu me separei dos meus pais, eu quero entender quem eu sou. Entendeu? E aí gera todo um processo psicológico na criança também, que é o processo natural. Não vejam isso como algo errado. Não, isso é o natural. Pra gente terminar, vou te perguntar uma coisa que a gente sempre pergunta aqui. Você tá realizada? Você acha que você já fez tudo que você podia fazer na medicina? Ou você ainda tem sonhos e coisas para construir para frente? Tenho, não. Assim, eu sou realizada com meus pacientes, com muitas coisas. Eu sou muito feliz com muitas coisas, muito grata. Mas eu gosto muito de estudar, né? Então, assim, eu tô acabando a pós, já tô pensando em outra. Eu quero sempre mais. Eu acho que a gente pode agregar e eu gosto muito do conhecimento. Eu gosto de estudar. O conhecimento eu acho que é inesgotável. Eu espero chegar com 80 anos ainda estudando, que aquela velhinha no meio da sala e o povo falando a velhinha. Eu gosto disso. Eu acho que... E eu não tô falando só na área da medicina. Eu acho que esse é o problema também. Às vezes a gente quer só ir numa área. Eu vou estudar só isso. Não, é tão legal você estudar uma coisa que é diferente da sua área, porque você começa a integrar tudo. E você vê que tudo faz muito mais sentido, né? Misturar... Eu gosto dessa multidisciplinaridade. Em tudo. Então, eu ainda acho que eu tenho que fazer muita coisa. Nossa, tenho muitos sonhos. Que bom. Muitos. Eu concordo muito com você. Em termos de carreira, né? Sempre foi direito, advocacia e tal. Mas teve um curso que eu fiz que me chamou, assim, completamente a atenção, que foi gestão de negócios. Que eu falei, não, eu quero estudar alguma outra coisa. Não quero fazer outra pós em direito, etc. Tô cansado de ver lei agora.
quero respirar outros ares. Aí na minha sala tinha outros advogados, tinha dono de hostel, tinha dentista, tinha empreendedor, tinha tanta coisa, sabe? E aí, cada aula que a gente tinha para construir um projeto, por mais que fosse uma pós-graduação nichada para o desenvolvimento de gestão de negócios, mas as ideias, elas eram tão flutuantes, alguém agregava com o conhecimento que ele tinha, de uma certa forma que você falava assim, que isso? Você imaginava nessa época aí que você estaria hoje sendo um podcaster? Não, porque, na verdade, os podcasts naquela época não estavam bombando. Não estavam bombando igual estão hoje. Mas eu também sempre tive uma facilidade com questão de comunicação, de falar em público, nunca tive vergonha. Então, se fosse, eu até me veria também, assim. Acho que tem um fit muito legal. Você falando assim, eu pego muito pra mim, porque eu acho que a vida é isso. Por mais que a gente construa coisas, sonhar... A vida é fluida. É fluida. Tem jeito. E aí, igual eu também vim da carreira jurídica, e a gente agora tá se aventurando em empreender na área da saúde, e ser podcaster, e produzir coisas. Tá sendo de uma delícia, difícil, tá sendo todo dia um desafio diferente. Eu lembro as primeiras vezes que a gente sentou aqui. Também mando um beijo pro Felipe, que tá sendo peça essencial pro desenvolvimento desse projeto. O tanto que era difícil, a gente vai evoluindo e a gente vai se divertindo. A gente vê que é capaz, que é capaz, né? Exato. Então, assim, o buscar desafios e viver coisas novas traz sentido para a vida. Então, ver uma pessoa que já está à frente, que já fez tanta coisa, ainda com esse frescor de viver, é muito legal e inspirador. Você já viu que você abandonou o roteirinho, por sinal? Sim, abandonei. Eu ainda sou um pouco dependente do roteiro, sabe? Pra eu ficar segura. Mas aos poucos eu vou evoluindo. É justamente por causa disso. Tem que deixar fluindo. Sim. Exato. Queria agradecer. Foi um episódio incrível. A entrevista e aprende também, né, Lucas, aqui. O tanto de reflexão que eu faço enquanto eu escuto as respostas das pessoas que a gente entrevista são, assim... coisas que eu não tinha vivenciado até então, porque eu não tinha tido a oportunidade de estar no papel que eu tô aqui agora. Você aprende demais nessa mesa aqui, escutando outros profissionais. Com certeza, demais. Com certeza. Está sendo uma aula. Vocês médicos são pessoas, assim, muito interessantes de ouvir, né? Eu vejo que são personalidades, cada um com seu jeitinho. Tem muita coisa que é igual, a gente vê a firmeza, a forma de se comunicar. Acho que é característico da profissão de vocês. Mas a forma como cada um lida com os nuances da vida é incrível. Carolina, muito obrigada. Obrigada. Foi muito, muito interessante te entrevistar e tenho certeza que o pessoal que nos ouve também vai gostar bastante. Obrigada a vocês, foi ótimo. Delícia estar aqui. Valeu, galera. Encerrando por aqui, então. Nos siga nas nossas redes sociais. Lembrando que a gente tem o canal do YouTube, onde você acompanha a íntegra desse episódio e também de todos os outros. Temos também o nosso canal no Instagram, que é voltado para divulgar cortes um pouquinho menores. Estamos no Spotify nesse momento. Estamos entrando também nas outras mídias de áudio disponíveis no mercado, como Deezer, etc. Tem muito projeto novo chegando aqui na Carry On. Então, coloca aí o dedo no like, se inscreve no nosso canal no YouTube para acompanhar, segue a gente no Instagram, tem muita coisa vindo. E mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Muito bom. Foi ótimo, gente. É muito legal, né?